até a porta da casa e bateu. Quando a esposa abre a porta e o reconhece, se atira em seu pescoço e o abraça afetuosamente. Ele tenta afastá-la, mas não consegue. Então, com lágrimas nos olhos, lhe diz: eu fui fiel a você e você me traíste. Ela, espantada, lhe pergunta: como? Eu nunca lhe traí, o esperei durante esses 20 anos. Então ele lhe perguntou: e aquele homem que você estava acariciando ontem, pela tardinha? E ela então lhe disse: aquele homem é o nosso filho. Quando você foi embora, descobri que estava grávida. Hoje ele está com 20 anos de idade. Então o marido entrou, conheceu, abraçou o filho e contou-lhes toda a sua história enquanto a esposa preparava o café. Sentou-se para tomar café e comer juntos o último pão. Após a oração em agradecimento, com lágrimas de emoção, ele parte o pão e, ao abri-lo, encontra todo o seu dinheiro, o pagamento por seus 20 anos de dedicação. Muitas vezes, achamos que o atalho queima etapa e nos faz chegar mais rápido, e que nem sempre é verdade. Muitas vezes somos curiosos, queremos saber das coisas que nem ao menos nos diz a respeito e que nada de bom nos acrescentará. Outras vezes agimos por impulso, na hora da raiva, e fatalmente nos arrependemos depois. Assim como o personagem dessa história, que ouviu a voz do sábio, nós também precisamos pôr em prática estes 3 conselhos, se de fato desejamos uma vida bem-sucedida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 13, e vamos ler os versículos 13, 14 e 15. Sentado, do jeito que você estiver, irmão, vamos ler Provérbios 13, capítulos 13, Provérbios capítulo 13, verso 13, 14 e 15. O sábio não busca atalhos. Quem achou pode dizer amém? Amém. Amém. Eu vou estar lendo os 2 primeiros, os versículos 13 e 14, e vou pedir à igreja para ler o último versículo 15, tá bom? O que despreza a palavra e a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida para que se evite os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho do perverso é intransitável. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra venha falar ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amados, o ser humano já tem em si o impulso de gostar de atalhos. E por que gostar tanto de atalhos? Porque por ser caminhos de menor esforço, né? Se você vem andando pela estrada ali do Joca para cá, o que é natural você fazer? Será que você vai lá na rua sem fazer isso? Só se tivesse uma cerca, né? Por quê? Porque são caminhos de menor esforço. Agora, sendo caminhos de menor esforço, exige também menos fé. Nós temos a nossa natureza uma síndrome chamada desejo do imediatismo. O que é isso, irmãos? Queremos ver resultados rápidos. Não temos paciência de esperar mais um pouquinho. Romanos capítulo 12, verso 12, mostra exatamente o contrário. Por quê? A
alegria na esperança, paciência na tribulação. O que é paciência na tribulação? É você estar passando a dificuldade, está passando a luta, está passando pelo mar revolto, mas entender que como crente, Deus está no controle da sua vida, e isso gera em você uma paciência. E esse mesmo Romanos 12:12 também fala sobre perseverança na oração. Alegria na esperança. Eu tenho esperança de que as coisas vão acontecer, que Deus está agindo em meu favor, mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário. Então, mas eu tenho alegria, porque eu tenho essa esperança. Eu tenho paciência na tribulação. E sobretudo, eu sou perseverante na oração, porque a Bíblia diz: orai sem cessar. Então eu vou orar até que Deus me dê a resposta. Agora eu preciso entender que a resposta de Deus, falei aqui esse dia, ela pode ser sim. Lembra? Qual a outra? Não e espere. Romanos 12:12, irmãos, quando Paulo nos traz essa orientação, ele não traz dele não, são sábias orientação do próprio Espírito Santo, mostrando que no caminho da maturidade, e esse caminho não é imediato, ele é longo, não há atalhos. Tem muita gente que buscou pegar atalhos e acaba pagando um preço muito alto. No caminho da maturidade é o cotidiano, é o crescimento diário, é entrega, é renúncia, não tem como haver atalhos. Certa feita, Jesus nos alertou sobre o quê? Sobre o caminho longo, fácil, convidativo e espaçoso. Já leram sobre isso? Jesus fala: olha, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo, convidativo, espaçoso é o caminho que nos leva à perdição. E Jesus afirmava ali que a vida de quem quer ser vitorioso tem que passar por quê, irmão? Pelo caminho estreito. Tem que entrar pela porta estreita. O que é o caminho estreito? Apertado, difícil e árduo. Apertado, difícil e árduo. É matar um leão todos os dias. Eu não canso de refletir todos os momentos em que me sinto desestruturado, ou duvidoso, ou triste, que na minha vida como crente, na sua vida como crente, existem dois leões ferozes brigando dentro de si, né? O Espírito Santo e a natureza humana, o mal. E quem é que vai vencer essa batalha, irmãos? Os irmãos lembram quem vencerá a batalha? Você lembra? Aquele que tiver melhor alimentado. Precisamos nos alimentar diariamente das coisas de Deus para nossas vidas, por mais difícil que seja, e buscando, porfiando, entendendo e atendendo o alerta do Senhor, o chamamento do Senhor Jesus. Nós vamos trilhar pelo caminho estreito, apertado, difícil e árduo, mas que nos levará à vitória. A Bíblia, em Gênesis capítulo 25,
dos versos 27 a 34, mostra a história de Jacó. Ela relata a história de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era aquele que se enveredou pelo caminho da fraude. Por quê? Jacó começou a sua vida como enganador, mentiroso. Não é isso? E Jacó, sendo daquela forma, ele comete ali, segundo os princípios dos anais bíblicos, né, segundo o entendimento dos anais bíblicos, foi a primeira ação de suborno que se tem relato na palavra de Deus. E o que levou Jacó? O que levou a acontecer com Jacó? Jacó, por isso, acabou não usufruindo de modo abençoado, não foi feliz como sonhava. Se você for lá ler a história de Jacó, você vai ver o relato lá. Quem já leu a história de Jacó aí? Quem já leu? Para ver se todos estão entendendo o que eu estou falando aqui. Jacó, biblicamente, o quê? Neto de Abraão, né, Ruth? Neto de Abraão. Jacó, neto de Abraão. Ali é Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. E Jacó vai lá e engana o irmão, trapaceia o irmão, suborna o irmão, faz tudo de errado. E tendo conhecimento. E isso achando que através daquelas atitudes de Jacó, depois leia lá uma hora que você tem em casa, Gênesis capítulo 25, dos versos 27 ao 34, para você entender melhor o que nós estamos falando esta noite. E essas atitudes de Jacó, ele achava que ele ia ser feliz com isso, que ele ia alcançar os seus objetivos, mas só levava uma coisa. Jacó não usufruiu daquilo de uma forma abençoada, porque não havia como ser, não foi feliz como sonhava e pagou um preço alto pelo atalho, pois Jacó tomou o atalho da fraude. E este atalho da fraude, queridos, lhe custou 20 anos de decepções e de amarguras. Tem muita gente sofrendo devido aos atalhos que tomou lá atrás e nunca procurou confessar a Deus, se consertar com Deus, e às vezes vive uma vida de mesmice, uma vida de decepções, de frustrações, de angústias. A Jacó isso custou 20 anos. E Jacó viveu dessa forma até atingir a maturidade espiritual, tendo que pagar esse preço desnecessário. Porque se fizesse as coisas de maneira correta, se fizesse sobretudo debaixo das bênçãos de Deus, a história não seria de tanta angústia, de tanto sofrimento, irmãos. Que nós não precisemos apanhar. A nossa irmã está certa quando ela diz que às vezes, como crente, a gente precisa quebrar uma perna, um braço, e Deus permite. E não é porque Deus é mau, é ruim, é porque Ele é bom demais. E às vezes é a única forma, quebrando a nossa perna, é a única forma que a gente vai entender que não era para passar por aquela esquina ali na frente que tinha uma armadilha para nós. E às vezes todas as evidências, Pedro? Todas as circunstâncias estão mostrando assim, olha, não passa ali não, que é perigoso. Não vai. Estou maluco. Aí Deus, não posso, ele é meu filho. Eu amo ele. Faz você tropeçar e quebra a perna. Porque ele te ama, porque ele nos ama. Todas as coisas procedem para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você está na presença do Senhor, eu tenho aprendido que as nossas
aflições, elas não podem vir pelo diabo, elas não podem vir pelo pecado, porque você todo dia se arrepende e pede perdão pelos seus pecados, né? Então ela não pode vir pelo pecado. Você pediu perdão, Deus te perdoou. As nossas aflições são as aflições de Cristo. Elas vêm sobre nossas vidas como uma forma de crescimento espiritual, porque a Bíblia diz que neste mundo vós sereis o quê? Injuriados, perseguidos por amor ao meu nome. Então ela não vem pelo inimigo, ela não vem pelo pecado, ela vem pelas aflições de Cristo. Amados, muitos de nós temos um comportamento idêntico ao de Jacó. Somos pessoas imediatistas. Por quê? Porque existem jovens que entram no atalho da cola na escola, no concurso, na faculdade, conseguem diplomas, mas nunca conhecimento. Existem homens e mulheres que em meio às crises conjugais buscam o atalho da infidelidade. Se você quiser anotar aí, você pode ver lá em Eclesiastes capítulo 27, verso 26. Também pode depois ver Provérbios capítulo 2, verso 16 a 22. Atalho da infidelidade. Ainda, irmãos, os que se enveredam pelo atalho dos jogos, onde dificilmente se ganha. E quando se ganha, a Bíblia diz que é um dinheiro maldito. Isaías capítulo 55, verso 2 e 3 vai nos dar esta resposta. Bem como Provérbios capítulo 17, verso 16 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Atalhos em que o homem se envereda, buscando preencher o vazio da sua alma, e que muitas das vezes nós, servos do Senhor, achamos que é o caminho mais rápido, e que só nos leva a frustrações, angústias e decepções. Um abismo chama o outro. Não é assim que diz o dito popular? Um abismo chama o outro. Quando enveredam-se por atalhos das facilidades, atalho da infidelidade, atalhos dos jogos, abre-se então uma porta de uma multidão de outros vícios. Por quê? Já se está no pecado, já se está no desejo da carne, então daí fica fácil vir o alcoolismo, a mentira, a prostituição, como nos relata a Bíblia, em próprio Romanos 12:12 e Gálatas 5:13. Não há atalhos para a eternidade, precisamos refletir diariamente sobre isso. Como crente, entendamos, não há atalhos para a vida eterna. E é nosso privilégio ouvir a voz do nosso Deus, que nos ama e só quer o nosso sucesso na caminhada de vida. O que diz lá em Isaías, capítulo 30, verso 21? Este é o caminho, andai por... Este é o caminho do compromisso, o caminho da vida cristã, o caminho do crescimento, da busca da maturidade, do renovo da esperança, conforme a nossa irmãzinha louvor aqui hoje. Renova-me, Senhor, põe em mim um novo coração. Todos os dias precisamos permitir que o Espírito Santo renove a nossa vida,
que tire tudo, né, como as tias lá na escolinha das crianças dizem, tire todas as sujeirinhas do nosso coração, da nossa mente, para que sejamos verdadeiramente renovados. Temos um coração cada dia mais puro, mais próximo da vontade e do querer de Deus. Esse é o caminho, andar por ele. Abraão, avô de Jacó, foi exatamente o oposto. Jacó começou tudo errado, né? Levou 20 anos. Acabou sendo exilado lá em Harã. Foi para... Ainda foi usado, né? Foi trapaceado por seu... Passou poucas e boas lá com Labão, né, Ruth? Até aprender. Até encontrar-se com Deus, que mudou o seu nome para Israel e deu-lhe um novo foco para a sua vida. Mas quanto tempo precisou para que Jacó chegasse a essa maturidade? E às vezes quanto tempo nós, como servos do Senhor, estamos vivendo como Jacó na casa de Deus, velho? Sem buscar entender aquilo que realmente o nosso Deus tem para a gente. E a Bíblia diz que são coisas tão grandes que nós nem podemos saber. Jeremias 33:3, se não me engano. Abraão foi o oposto. Quando Abraão recebeu a ordem de Deus, a Bíblia diz, lá em Gênesis 12, se não me engano, 12 ou 17, que está falando sobre a chamada de Abraão. Quando ele recebe a ordem de Deus, a Bíblia diz que ele creu e obedeceu. Ele não titubeou. Ele olhou para frente: Senhor, eu creio o que o Senhor está falando. Ainda que eu não veja, mas eu creio. Alegria na esperança. Fé na tribulação. Não esperar o tempo de Deus é tomar nossas próprias decisões. É sair do caminho direcionado por Ele, por Deus. Mas o Senhor é misericordioso, e quando reconhecemos o erro e pedimos a sua ajuda, Ele nos redireciona no caminho. Esse é o Deus que a gente serve. A gente erra. A gente erra. A gente pensa de forma que não deveríamos pensar. Toma atitudes impensadas. A gente toma atalhos. Mas o Senhor Jesus nos convida a que todos os dias nós venhamos a nos arrepender, a pedir ao Senhor que nos direcione, a buscar verdadeiramente os caminhos de Deus para a nossa vida, e pedir a Deus que tire da nossa frente os atalhos. Nós vimos que aquele moço, ele não cometeu bobagem, porque ele lembrou-se dos conselhos, dos 3 conselhos. Nós falamos nesta noite aqui do primeiro conselho que ele recebeu, que é não tomar atalhos. Numa oportunidade estaremos falando dos demais conselhos. Jesus deixou uma gloriosa promessa em Apocalipse capítulo 3, verso 10, dizendo: você permaneceu fiel quando provado pelo mundo, esperando alegremente que eu operasse. Jesus falou, igreja. Agora, enquanto há provações no mundo inteiro, eu guardarei delas. Promessa do Senhor. Deus está nesse momento preparando um povo
um povo humilde, um povo que tenha comprovado que Deus é fiel e que Ele está no controle. Salmo 112 diz assim: não se atemorize das más notícias. Como é difícil isso, né? A gente leva logo um choque, né? Mas o Senhor diz: não se atemorize das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor, no nosso Deus. Precisamos confiar, sem titubear, acreditar que Deus no controle das nossas vidas, todas as coisas continuarão procedendo para o nosso bem, porque servimos a um Deus que não pode mentir. Todas as vezes que nós temos que enfrentar as lutas e complexidades da vida, evidentemente que a gente se torna vulneráveis aos atalhos. Mas ao invés de percorrer um caminho longo do discipulado de Cristo, discernindo a sua vontade através do estudo cuidadoso, diligente das Escrituras, respondendo com obediência e submissão, buscando o poder e a direção do Espírito Santo, muitas das vezes a gente tem procurado viver o imediatismo. E a dura realidade é que não existe atalhos para o amadurecimento. Jesus nunca propôs nenhum atalho, nunca simplificou a vida. Muito pelo contrário. Ele nos convida a carregar a cruz com Ele. Toma a sua cruz e siga. A vida continua, como era nos tempos do Senhor, irmão. Jesus mudou. Se a semente que plantamos é boa, se foi colocada num bom solo, se foi regada e cuidada com amor, com carinho, se o jardineiro realmente foi um jardineiro atencioso, amoroso, essa flor vai florescer e a árvore dará bons frutos, irmãos. Mas se o que plantamos é semente da pressa e do interesse próprio, se essa semente é colocada na superfície de um solo volúvel, num solo arenoso, se ela é regada com a impaciência de um jardineiro imaturo, ambicioso e vilão, essa semente vai morrer antes mesmo de nascer. Só que o Senhor quer para nossas vidas uma vida de vitória, porque a sua palavra diz que em Jesus nós somos mais que vencedores. Tome posse da sua bênção nesta noite. Tome posse da sua vitória. Creia que na presença de Deus, todas as suas guerras, todas as suas lutas procederão para o seu amadurecimento, para o seu crescimento e para a grande vitória que Deus tem preparado para ti. Não tenha dúvida disso. Que o Senhor te abençoe nesta noite e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Vamos então nos colocar de pé. Acho que todos aqui estão na presença do Senhor, né? Amém. Todos aqui são salvos. Louvado seja Deus, então. Vamos estar orando assim, encerrando o culto nesta noite. A igreja, só lembrar a igreja que continue orando para todos os pedidos que foram feitos, né? Pela vida da Aline, da irmã Ruth, da Daniele, dos familiares de cada um, do crescimento da igreja, pastor Gerson, pastor Maurílio, né? E que os nossos irmãos venham receber o conforto e o consolo do Senhor. Pai querido, Deus amado, te louvamos nesta noite por sua presença em nosso meio. Te louvamos, Senhor, porque o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Te louvamos, Senhor, por cada irmão que não